Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje o episódio vai ser um tanto especial porque foi um pedido de um dos inscritos, né? No qual ele pediu para mim falar sobre as questões de incelismo e também para responder sobre a questão de incel de Stacy. Vou tentar fazer, né, essa análise dentro da minha capacidade, dentro do meu conhecimento, ok? Mas vou dar um título diferente. Bem-vindos ao episódio de hoje, Os Intocáveis. Então, produção, solta a vinheta. Bom, como sempre, aqui a gente começa definindo exatamente os termos, né, para a gente poder fazer a construção de um raciocínio. Então, vamos lá. Vamos primeiro definir o que seria involuntário. Involuntário é o que se realiza sem intervenção da vontade ou que foge ao controle desta. Automático, inconsciente, espontâneo. Outra possibilidade, que se encontra em uma dada situação sem o desejar, forçado, obrigado. Ok? Aí agora vamos tentar definir o que seria celibato. É o estado em que determinada pessoa se compromete em não se casar ou manter relações sexuais com outra. Outra possibilidade, opção de vida adotada, na qual os indivíduos abdicam totalmente do matrimônio ou de outros relacionamentos amorosos. Eu não entendi o que ele falou. Bom, tendo definido as duas palavras que compõem, né, a sigla incel, que traduzindo para o português significa celibatário involuntário, se eu não me engano, eu já até defini ela num dos episódios lá no começo, né, o glossário da Red Pill, para quem quiser ter um pouco mais de detalhe, né, e entender um pouquinho mais do linguajar que a gente usa aqui, seria interessante dar uma consultada lá, tá bom? Mas não tem problema, eu repito aqui para vocês. Então, celibatário involuntário, ao meu ver, seria os caras que, por mais que eles queiram se relacionar intimamente com mulher, e detalhe, nesse episódio eu vou tratar única e exclusivamente da relação sexual. Esqueçam questão afetiva, ou seja, não importa se vai ter amor ou não, não importa se vai ter atração genuína ou não. Estamos falando só de sexo, ok? Então, beleza. Voltando. São os caras que, por mais que eles queiram, por mais que eles tenham vontade, eles não conseguem se relacionar sexualmente com uma mulher, tá? Então, dado essa informação e a gente já tendo esclarecido o que seria incel aqui, ao meu ver, inclusive até porque um dos meus inscritos que me solicitou isso pediu a minha opinião, então eu estou construindo o raciocínio baseado no que eu entendo e também de alguns outros produtores de conteúdo que eu consultei anteriormente de elaborar o canal, tá bom? Ok. Sabendo disso, para mim, o termo incel seria melhor aplicado a um homem que possui algum tipo de deficiência ou incapacidade alheia à própria vontade, fazendo com que esse cara se torne praticamente impossível de ter contato íntimo com uma mulher. E para mim, ao meu ver, isso pode acontecer de três formas. A primeira delas seria uma incapacidade mental, né? Então, algum caso de deficiência, doença ou acidente que afete as funções de raciocínio dessa pessoa, né? Então, por exemplo, algum tipo de retardamento ou mesmo alguma doença que provoque um certo tipo de insanidade ou algo do tipo, né? Alguma coisa que incapacite esse homem de poder, né, falando só da questão mental, via assim, funções cerebrais de correr atrás, de pensar numa estratégia e de bolar um plano para conseguir ter um relacionamento sexual com uma mulher, ok? A segunda opção, né, a segunda probabilidade é uma incapacidade física, que também entra praticamente na mesma definição, que seria em caso de alguma deficiência, doença ou acidente que afeta as funções motoras da pessoa. Então, por exemplo, uma pessoa que perdeu partes do corpo, ou, entendeu? Ou que nasceu com algum tipo de defeito congênito, ou que tem alguma, sei lá, algum tipo de
deficiência mesmo oriunda de uma doença degenerativa, enfim, alguma coisa que comprometa, né, as partes do corpo que geralmente podem ser utilizadas para relação sexual, como mãos, né, o órgão genital, alguma coisa assim, que às vezes pode até sofrer um tipo de acidente, ser tipo amputado, tudo mais. E devido a essa incapacidade, né, ou essa falta desse membro, isso impede com que a relação sexual seja consumada, ok? E por último, é a questão da incapacidade financeira, que seria o quê? Que é em caso de alguma deficiência, doença ou acidente, que afete a capacidade da pessoa angariar recursos financeiros. Então, eu entendo que geralmente nesse caso aí a gente pode colocar uma situação de extrema pobreza, então um homem que realmente ele não tem onde cair morto, ele não tem casa, ele não tem carro, ele não tem trabalho, entendeu? Ele está vivendo numa condição de, assim, sobrevivência, entendeu? E por ele não ter nenhum tipo de forma de angariar recursos, né? E eu vou explicar o porquê disso. Ele não consegue ter, assim, a mínima forma, ao menos, de ter acesso àquela profissão que é a mais antiga do mundo, que seriam das garotas de programa, certo? Ou mesmo também pode ser que por uma das duas outras formas supracitadas, seja ela mental ou física, que ele seja incapacitado também de ter trabalho, de ter uma renda ou algo do tipo, tá? Então, para mim, são essas três formas que eu entendo que o termo incel se justificaria, beleza? Parabéns, você sabe contar e dizem que o sistema escolar é ruim. Ótimo, então tendo esclarecido as três formas, perceba o seguinte, nas três opções que eu descrevi, mental, física e financeira, elas seguem a lógica de que o portador da incapacidade, seja ela qual for, não teve ou tem a opção de sair do quadro de celibato sem o auxílio de algum agente externo. Ou seja, ele em teoria não conseguiria se relacionar sexualmente com uma mulher, mesmo estando disposto a tudo. E quando eu digo é disposto a tudo mesmo, entendeu? Por exemplo, um cara que não tem problema de capacidade financeira, ele toparia pagar o preço que for, né, se caro ou barato, aí no caso não importa, para ter acesso à intimidade de uma mulher, ok? Beleza, então voltando. Ele não depende única e exclusivamente da vontade própria para conseguir fazer isso. Então, às vezes, ele vai precisar que alguém dê dinheiro para ele vai precisar que, sei lá, que o irmão leve ele em um lugar específico. Vocês entendem o que eu quero dizer, né? Casa da Luz Vermelha, Casa das Primas, cabaré, essas coisas aí que todo mundo fala, beleza? Ótimo. Então, aqui, pelo raciocínio traçado, eu creio que, na verdade, a maioria dos homens se enquadrem na definição de Volcel, que seria o quê? Os celibatários voluntários, certo? O que significa isso? Que eles simplesmente estão usando algum tipo de argumento ou narrativa baseado na própria noção de coerência, como valores em princípios, alguma doutrina religiosa, ou mesmo a sustentação dos critérios para se relacionar com uma mulher sexualmente. E seja lá qual for esse motivo, né, se é valor em princípio, se é religioso ou se é critério próprio, é uma escolha própria do homem. Logo, se é uma escolha própria dele, é uma decisão voluntária. Se é uma decisão voluntária, ele se enquadra mais na definição de Volcel, celibatário voluntário, ou seja, por decisão própria, seja ela qual for, este homem não está disposto a fazer de tudo para se relacionar com uma mulher. E quando eu digo de tudo, é ir até as últimas consequências para poder ter acesso à intimidade de uma mulher, ok? Mas assim, eu entendo quando geralmente os homens falam que são incel, ou quando eles apontam para outros caras e dizem que os outros são incels. Então, só frisando, na minha opinião, no meu ver, a definição de incel é exatamente a que eu falei aqui para vocês. Então, é quando um homem ele não depende única e exclusivamente da vontade própria para ter acesso à sexualidade de uma mulher, certo? Por quê? Vamos dar uma destrinchada um pouco melhor. Um cara que ele tem uma mínima condição financeira, que ele tem um trabalho, ele pode ir lá e utilizar os serviços de uma garota de programa, certo? Ou ele pode entrar num programa de sugar baby, enfim, qualquer coisa do tipo. Então, isso aí já descarta. Estamos falando só de acesso a sexo, não estou falando de amor nem de nada do tipo, ok? Só relação sexual. O cara que está numa situação de extrema pobreza e de sobrevivência, que ele não tem recurso, cara, isso é uma das últimas prioridades dele, até porque é a prioridade maior do ser humano e um dos instintos mais fortes é a sobrevivência. Então, obviamente que ele não vai ter acesso por uma questão lógica, né? De ele não tem recurso sequer para pagar a profissão mais antiga do mundo, que é, vamos dizer assim, o acesso mais fácil e entre aspas, barato para o homem
para ter acesso à intimidade de uma mulher, ok? Obviamente que se ele tiver um problema mental, ele não vai saber nem o que ele está fazendo, né? E um dos critérios básicos para que a relação sexual assim seja minimamente aceitável é que haja consenso entre ambas as partes, certo? É que seja consensual. E uma pessoa que não tem plenas faculdades mentais, né, ou algum tipo de disfunção cerebral, ela não pode responder por ela mesma, geralmente. Então, até nesse ponto já meio que impede que só a vontade dele, só o instinto dele de ter relacionamento sexual possa ser, assim, levado para frente sem a presença ou a tomada de decisão por uma terceira pessoa, que seja, no caso, o tutor ou alguém responsável. E, por último, que é a incapacidade física por motivos óbvios, né? Dependendo do tipo de acidente que a pessoa teve, como, por exemplo, um acidente de incêndio ou mesmo uma questão de amputação, obviamente, até por uma limitação física, esse homem ele vai ser impedido de ter relação sexual com uma mulher justamente porque ele não vai conseguir, né, às vezes, ter o desempenho, a performance ou mesmo consumar o ato como um homem que não sofreu esse tipo de acidente, né? Um homem que esteja em plenas capacidades físicas, consiga exercer, tá? Então, tendo destrinchado bem, eu entendo que esse se enquadre, né, que nesses cenários se enquadre o termo incel. Do contrário, geralmente os homens que falam sobre isso são volcels, tá? Inclusive, uma curiosidade é que o incel mais famoso, que no caso a gente conhece, né, se eu não me engano, é o Silas Incel, que inclusive ele já foi várias vezes no Redcast e tal, ele participa de vários programas também masculinistas e tudo mais. E você percebe que ele é um cara bem apessoado, que ele se veste bem e tudo mais, e aí às vezes ele vai falar que ele não teve a questão de atração genuína e tal, só que eu também discordo disso, porque quando tu fala de celibato, você está falando única e exclusivamente de sexo, e aquela coisa, o sexo, para ele acontecer de forma para ele ser considerado, o critério básico é que seja de forma consensual entre o homem e a mulher, beleza? E, por ser entre o homem e a mulher, que seja entre seres humanos, né? Pra gente não beirar o absurdo. Fora isso, cara, aí é uma questão mais de perfumaria, ou uma questão mais de preferência, entendeu? Ou depende do contexto. Então, pô, se você tá dentro de um relacionamento sério, lógico, entre outras coisas, é importante você saber que a pessoa realmente tá atraída por você, que ela realmente tem um sentimento forte e tal. Aí, beleza, vou entender, só que não é o caso que a gente tá analisando aqui. Estamos falando só de celibato, beleza? Ato sexual ou ausência dele, beleza? Então, nesse caso, para mim, o argumento do próprio Silas é inválido. Tipo, não tem fundamento, porque ele sendo um cara que, pelo que eu entendo, ele não tem nenhum tipo de deficiência mental, ele não tem nenhum tipo de deficiência física, e ele também não tem nenhum tipo de incapacidade financeira, ele conseguiria ter acesso à intimidade de uma mulher. Então, o fato dele se autotitular incel, pela definição que eu trouxe aqui, é incoerente e não cabe, tá? Receba! Bom, e por último, não posso esquecer que o inscrito também pediu para mim falar sobre incel de Stacy. Então, vamos lá. A gente já definiu aqui o que seria o incel, né, na visão aqui do canal. E para mim, você dizer incel de Stacy é tipo você dizer fogo molhado. Você fala, poxa, não faz sentido. Exato. Por quê? Porque aqui a gente já falou em outros episódios por uma série de conceitos de que, por exemplo, o homem ele olha do mesmo patamar para baixo, a mulher olha do mesmo patamar para cima, né? Então, só recapitulando algumas coisas, inclusive definição de Stacy também está lá no episódio de glossário da Red Pill, que vale a pena dar uma olhada aí para quem não está muito familiarizado com a linguagem que a gente usa, tá? Mas então, a Stacy seria uma versão feminina do Shed, né? Então seria aquela mulher de beleza exuberante. Vamos colocar aí, sei lá, de nota 8 para cima ou 9 para cima, ok? Para os mais exigentes aí. Certo. Dito isso, o termo incel de Stacy, por que eu fiz analogia com fogo molhado? Porque assim, o fogo ele não pode ser molhado porque quando o fogo recebe água ele apaga, ele deixa de existir, certo? Ele cessa a existência dele. A mesma coisa para o incel de Stacy. Como que um cara, se você parar para pensar, que ele não tem acesso nem sequer a mulheres normais, de uma nota assim, mediana, como que esse cara vai se relacionar com uma mulher de uma beleza exuberante, de uma beleza assim muito acima da média? Não faz sentido, até porque como a mulher geralmente ela olha do mesmo patamar para cima, frisando. Então assim, esse cara justamente por ter algum tipo de peculiaridade financeira, mental ou física, ele já vai ser praticamente assim, se os homens normais que a gente já sabe hoje em dia já são praticamente invisíveis, né?
tirando os destacados, esse cara que tem alguma peculiaridade não vai ser invisível, ele vai ser praticamente inexistente para ela. Entendeu? Então ela é praticamente inalcançável, certo? Na visão, isso da Stacy, da mulher. E na visão do cara, como que ele vai decidir assim, eu nunca me relacionei com uma mulher, né, que seria um incel e tal. Aí ele decide só se relacionar se for com uma Stacy, mas ele não consegue nem sequer ter acesso a mulheres que estejam no mais ou menos no mesmo patamar que ele. E ele também não tem recurso financeiro para pagar por uma mulher assim. E às vezes se ele tiver uma capacidade mental, ele não pode nem fazer sem adição de terceiro. E se ele tiver uma incapacidade física, ele mesmo que ele consiga essa mulher, ele não vai conseguir consumar o ato. Então você percebe que assim, o termo incel de Stacy, ele assim, é um termo que é inválido, porque percebe a ginástica mental que você tem que fazer, percebe o malabarismo intelectual, e independentemente de qual ponto você pegue, as duas afirmações na mesma frase, elas não encaixam. Entendeu? É como se você tentasse aproximar dois ímãs de mesmo polo, positivo e positivo, eles vão se repelir. Entendeu? Então, para mim, eu não sei exatamente onde que o inscrito ouviu esse termo, tá? Novamente, eu entendo a definição que outros canais estão usando para definir incel, e eu entendo geralmente quando algum homem se define incel, tá? Para mim, existe um outro QI também nisso, eu estou falando só da definição, mas às vezes pode estar imbuído sim uma questão de vitimismo, pode também estar imbuído uma questão de não querer melhorar alguma característica própria do homem, né? Melhorar um pouco de convivência social, desenvolver alguma parte de lábia, entendeu? Melhorar um pouquinho no traquejo com as mulheres, enfim, existe essa parte também, né? E também existe a parte do cara querer, tipo, só que tudo venha a ele e que ele não faça, né? Assim, porventura, alguma coisa para melhorar, tá? Então, dito tudo isso, para mim, esse termo incel de Stacy, eu desconheço, e usando como base a definição que eu trouxe aqui de incel e a definição que a gente sabe de Stacy, para mim, ambos na mesma frase se anulam, não se encaixam, são inválidos, não fazem sentido, ok? Bom, lembrando que todas as definições, todos os termos, né, inclusive os esclarecimentos, foi dado baseado, na minha opinião, exatamente como o inscrito me pediu, tá? E é só um ponto de vista, é só construção de raciocínio, e aí fica a critério dos ouvintes, né? Se fazem sentido para vocês ou não. Mas eu, como produtor de conteúdo aqui, enfim, sempre tento estabelecer uma linha de raciocínio, baseando-se em termos, né? Baseando na definição das palavras e tudo mais. E a única coisa que eu espero é que tenha esclarecido aí para você que me perguntou um pouco mais sobre tanto a questão do incelismo, né? Como também do termo próprio que você trouxe, que é o incel de Stacy, ok? Então, o episódio aí foi uma solicitação sua, então espero que tenha satisfeito você. E, para complementar, geralmente eu sempre trago uma análise, e eu encontrei uma análise muito boa, feita pelo Coruja do Carvalho, na qual ele também vai destrinchar um pouco melhor sobre outras coisas que envolvem, né, essa questão dos incels, tudo mais, um pouquinho também do que eu falei para vocês, da questão de vitimismo, a questão de uma falta de traquejo social, tudo mais. Então, são coisas que eu acho que é importante trazer, né, e que eu percebi que o Coruja, ele fez isso assim de uma forma muito bacana, inclusive até de uma certa forma assim a gente concorda, né, nessa questão de que muitos homens, na verdade, seriam mais para Volcel do que para incel, tá? Mas sem mais delongas, vou deixar agora aí o Coruja trazer a opinião dele, que está perfeitamente congruente com a minha aqui, ok? Então, produção, traz o Coruja aí. Então, vamos lá. Eu sempre tive uma birra com esse termo celibato involuntário, celibatário involuntário, porque para mim só soa como vitimismo, cara. Principalmente num país como o Brasil, onde a profissionalização do ato libidinal em si, né, não é um crime, como em muitos estados dos Estados Unidos. Sem falar que aqui no nosso país, bom, é uma infelicidade, mas é um fato que nós somos conhecidos por um país de turismo sexual internacionalmente, né? Somos conhecidamente um país promíscuo. Essa é a cultura que o Brasil sempre exportou, ou pelo menos sempre mostrou, né, para os gringos.
A questão do carnaval, assim, toda essa coisa, bom, é uma felicidade, mas é uma realidade, tá? O Brasil, ele realmente é conhecido assim no resto do mundo. Então, até hoje eu não consigo entender esses caras que, pelo menos no Brasil, em alguns estados dos Estados Unidos, onde a profissionalização desse ato aí é crime, porque fere a dignidade humana, enfim, a narrativa de cada um dos estados lá, eu vou até entender um pouco mais, né? Agora, no Brasil, eu não entendo isso, cara. Eu simplesmente não entendo. Porque, assim, quando se fala de celibato, está se falando somente de sexo e nada além. Não se está se falando de atração, o nível da atração, de atração genuína ou negociada, se é profissional ou não, se é dentro de um relacionamento ou não, se foi pelo Tinder, se foi pelo Happn, se foi pelo Badoo, se foi por, sei lá, amigos, conhecidos. Não importa, cara. Você praticou o ato, você não é mais celibatário, tá? É claro que a gente vai botar umas condições mínimas ali para não ser uma coisa extrema, como por exemplo, é um ato que tem que ser feito consentidamente com seres humanos, né? Mas isso aí é bom pra gente não extrapolar o limite do absurdo. Mas se a gente ficar botando muita regrinha do tipo, ai não, tem que ser com uma pessoa a qual eu quero me relacionar, ai não, tem que ser genuíno, ai não, não pode ser pago, ah não. Pô, cara, se você ficar botando um monte de concessão assim, é claro que você vai conseguir se encaixar nessa narrativa esquizofrênica. Ou seja, você que está criando condições, né, para criar o seu próprio celibato. E quem cria o próprio celibato é voluntário e não involuntário. E é por isso que tem essa discussão, né? Ah, e o coruja ele se diz vocel, mas na verdade ele é incel. Por quê? Porque se ele fosse bonitão e tal, se ele fosse um shed, ele estaria pegando gente, com certeza. E geralmente vem com esses espantalhos assim, nesse argumento de espantalho. Primeiro porque o cara não tem nenhuma noção da minha aparência, ele não sabe da minha realidade, ele não sabe se eu recebo ou não propostas, né? Se eu tenho pretendentes ou etc, ele basicamente inventa, né? É bem comum dessa narrativa ser bastante inventiva, por isso que eu digo que é uma narrativa bem esquizofrênica. E já eu venho com a narrativa contrária. Cara, todo cara que se diz celibatário involuntário, na verdade é voluntário. E eu vou pegar todos os exemplos que eu vi de caras a respeito disso. Em especial, vamos botar assim, o líder dos celibatários involuntários no Brasil, ou pelo menos o mais proeminente deles, que é o Silas. O Silas ele é conhecidão, ele já foi no Spotnik, ele tá em um monte de podcast e tal. E em todo lugar que eu vejo o Silas falando, cara, eu vejo ele com essa narrativa autocriada, tá? Meio que esquizofrênica e bem vitimista. O Silas vai me perdoar, mas essa narrativa, nada contra a pessoa, né? Mas a narrativa, o argumento dele é ruim. Então não vou nem atacar a pessoa, não vou fazer a falácia da ad hominem, vou atacar o argumento dele. Porque toda vez que ele fala, me parece que ele está tentando ganhar algum tipo de comoção da pessoa, entendeu? Ele parece se colocar numa situação que tenta causar pena e tudo mais, e ele sempre fica falando, eu nunca me relacionei de forma genuína. Eu nunca me relacionei de uma forma que a pessoa quisesse, né, estar fazendo aquilo comigo. Só que aí eu venho por essa questão, tá, mas quem decide o que é genuíno ou não? Quando você fala uma pessoa que não queria estar fazendo aquilo com você, é o quê? Foi consentido ou não foi? Aí ele obviamente vai dizer, né, claro que foi consentido, eu não sou nenhum abusador. Então veja, para o homem isso já é genuíno o suficiente, ou pelo menos teria que ser. Até onde a genuinidade vai, pelo menos o que interessa, é que seja consentido. Se a pessoa ama você, se ela acha que você é a melhor opção no momento ou não, não importa, se consentiu já é o suficiente. Principalmente quando se fala de algo casual, né? Se for para uma coisa mais relacionamento, que envolve fidelidade, eu vou entender que para manter ali aquele laço emocional, você tem que sentir que a pessoa está realmente emocionalmente envolvida com você, né? Tem que ter uma reciprocidade e tal. Mas assim, isso aí a gente já está falando de uma coisa mais romântica, uma coisa mais que, ao meu ver, para os dias de hoje, é até meio infantil você querer esse tipo de coisa num mundo que simplesmente não cultua mais esse tipo de coisa, onde a infidelidade é normal, é uma coisa culturalmente não só admitida, como fomentada e não é punida. Onde a gente vê atores, atrizes, estrelas e grandes personalidades falando que, tipo, é uma questão de liberdade, é uma questão de empoderamento, sei lá. A gente vê isso em filmes, normalizado pra caramba, sabe? Realmente uma cultura pra realmente forçar isso na cabeça das pessoas. Então eu não vejo por que mais praticar a fidelidade, que é uma coisa que a sociedade não respeita mais. E a fidelidade, ela depende da sociedade, ela depende de duas pessoas. Ela depende de um tratado ali, né? Onde, tipo, ela está fiel
fiel a mim, ou ele está fiel a mim, e ninguém toca nessa pessoa, ou essa pessoa não deve tocar em ninguém e tal. Então tem que ter um certo respeito da sociedade em relação a isso, entendeu? Uma valorização, e a sociedade não valoriza mais isso. Então assim, se o cara ele quer namorar, convenhamos, né? Aí já é uma outra coisa, já não tem nada a ver com celibato, porque o celibato é só sobre o ato íntimo ali. Então assim, veja que essa necessidade de atração genuína para não ser considerado celibatário involuntário não é nada além de um monte de condição autoforjada, tá, para manipular o argumento e encaixar ele numa narrativa vitimista. E os homens que fazem isso, a exemplo do Silas Incel, eles estão só se auto-sabotando, tá? Porque se tem uma coisa que a gente sabe é que o homem ele nunca vai conseguir através de reclamação, através de falar dos seus problemas e tal, algum tipo de condescendência da sociedade, tá? Algum tipo de generosidade da sociedade. A nossa sociedade, a nossa cultura e eu diria até a nossa espécie, isso é um determinismo biológico até mesmo, vê um homem em uma situação de fragilidade, de reclamação e falando dos seus próprios problemas, infelizmente, como uma criança chorona, entendeu? Como um fracassado. E não tem nenhum tipo de solidariedade ou empatia por esse tipo de homem, entendeu? Então, eu não entendo exatamente por que o Silas ele tenta, com seus argumentos, parece, né, conseguir algum tipo de empatia, sendo que, na verdade, é com essa narrativa que ele vai afastar a empatia das pessoas, né? O homem, ninguém quer ouvir os problemas dos homens. Pô, e convenhamos, o Silas ele é um péssimo exemplo de celibatário involuntário. Por quê? Porque olhando assim de primeira, você percebe que ele não tem nenhum problema mental, ele não tem nenhum problema físico, na verdade ele é bem financeiramente, e ele é um cara que, tipo, ele é de boa aparência, cara. Eu diria que ele tem boa aparência. Ele se veste até razoavelmente bem, tá? Ele está sempre de terno ali e tal. Que eu vejo aqui, na minha cidade, no meu estado, caras menos bonitos que ele, com menos dinheiro que ele, com menos até mesmo inteligência que ele, com menos retórica, né? Com menos papas na língua, vivendo um relacionamento que todo mundo diria que tem atração genuína. Então assim, eu não entendo exatamente de onde que ele tira essa narrativa, tá ligado? Por isso que eu digo, essa é uma narrativa esquizoide. Quem usa essa narrativa de celibatário involuntário basicamente está no seu próprio mundo. E isso se chama solipsismo, que é definir o mundo e as outras pessoas a partir das próprias experiências pessoais. Ou pelo menos como entende as próprias experiências pessoais, né? Mas a realidade que ele fala eu não observo no resto do mundo. E, assim, ao meu ver, esse negócio de celibatário involuntário virou basicamente shaming, tá? Virou só uma forma de ofender as pessoas mesmo, os homens nesse caso. Porque como eu vejo esse termo sendo usado, é mais uma forma de denegrir a imagem de alguém ou envergonhar, entendeu? Como virou até meme no Twitter, tipo, os caras ficam falando esse termo assim, não sei o que, e aí mostra a foto do cara, e o cara que usa esse termo tem uma aparência normal, sabe? Brasileiro normal. E aí, como a narrativa dos celibatários involuntários é que eu não consigo atração genuína porque eu não tenho uma aparência, tipo, não faz sentido você que é uma pessoa do nível normal de aparência da brasileira ficar chamando os outros de celibatário involuntário, entendeu? Porque a narrativa dos celibatários involuntários é, se você tem aparência normal ou abaixo disso, você não vai conseguir a tal da atração genuína. Então, assim, esse termo virou besteira, tá ligado? Foi gentrificado, caiu na boca do povo e agora não significa mais nada. É usado basicamente em qualquer situação, para qualquer coisa, principalmente com a intenção de denegrir a imagem de uma pessoa, né? Envergonhar, ofender e tal. Mas acima de tudo, eu percebo que esse termo ele apela principalmente para a sensação de impotência do homem, né? Aquela sensação de que ele foi rejeitado. E como é uma narrativa que apela para a impotência, né? Afinal, a teoria é que se você foi rejeitado e você não pode fazer nada a respeito disso, abre muita oportunidade para o vitimismo aí. Do tipo, eu perdi, agora não posso fazer nada, é isso aí, e eu vejo muito chororô ao redor desse argumento, tá? Quando, na verdade, eu vou conversar com esses caras que dizem celibatários involuntários, e eu percebo assim que não tem nenhum problema com eles necessariamente. Às vezes eles têm algum tipo de esquisitice, tá? E aí, por isso que eu digo que essa narrativa é meio esquisa, porque a própria palavra esquisito vem disso, né? É alguém com um comportamento alheio, assim, diferente demais e que causa um tipo de desconforto na parte mais normal da sociedade, vamos botar assim. E de fato esses caras têm um papo meio esquisito, ou um semblante meio esquisito. E olhando assim para a aparência dos caras, você vê que o cara é normal. Ele tem uma aparência normal, às vezes ele é até um pouco acima da média do brasileiro em aparência.
mas o papo dele é meio esquisito. Então isso tem a ver mais com uma questão... E aí você pode dizer, então quer dizer que ele tem algum problema psicológico e tal, então isso justifica ele ser um celibatário involuntário. Não, eu percebo que é mera e puramente uma coisa que está sob o controle do cara. Se ele desenvolvesse mais o lado social dele, se ele se expusesse mais, se ele se esforçasse um pouco para ser uma pessoa normal, esse cara sairia dessa condição esquisa de celibatário involuntário. Então assim, se o cara ele quer realmente sair dessa condição de celibato involuntário e tal, cara, ele tem que aprender a conversar com as pessoas. Ele tem que aprender a falar a língua das pessoas da faixa etária dele, né, normais. Ele vai ter que aprender, às vezes, até um certo nível de falsidade, um certo nível de hipocrisia. Só que o cara que se diz celibatário involuntário, ele diz que não consegue socializar e acha que é um problema psicológico dele, ou é algum problema na aparência dele e tal. Só que ele sofre por não conseguir isso, entendeu? Ele quer fazer parte da sociedade, ele não consegue se adequar à sociedade. Na verdade, ele conseguiria se tentasse, se esforçasse, só que ele sabe que ele vai ter que vestir uma máscara e fazer muita falsidade, e basicamente muitas vezes até se prostituir emocionalmente e moralmente, né? E aí ele não percebe que o fato dele não querer isso é algo voluntário, é ele que decidiu. Tudo bem, não tem problema. Se você não quer fazer parte da sociedade, não quer socializar com a galerinha da sua idade, e assim, conversar com as menininhas da tua idade, ou as mulheres da tua idade, dependendo de qual faixa etária você pertence, cara, a decisão é sua, você não é celibatário involuntário. Então, quando você diz que você é involuntário, o que é que você está fazendo? Você está pegando uma narrativa de impotência, onde você diz que foi rejeitado e você não pode fazer nada a respeito disso, e está jogando a responsabilidade para longe, entendeu? E aí você vai começar a criar um espantalho, assim, um bicho-papão de que a sociedade me rejeitou, a sociedade é má, o meu sofrimento, por conta de uma falta de interação social, é culpa da sociedade, não minha. Não, cara, a responsabilidade é sua. Você que escolheu isso, então tome as rédeas da sua vida, né? Repito, se você não se adequa à sociedade porque você não quer se adequar, você acha ela degenerada demais, problemática demais, arriscada demais, e você não gosta muito da cultura e tudo mais, eu entendo perfeitamente, eu também tenho um pouco dessa sensação, e é por isso que eu gosto de ficar na minha. Só que, saiba, isso aí é uma decisão sua. E para finalizar assim, vejam, não caiam nessa parada de celibatário involuntário, porque muitas vezes é uma tentativa manipulatória de dizer que os homens eles não estão rejeitando, eles estão sendo rejeitados, assim tirando o poder das mãos deles e até a relevância das mãos deles, né? Quando, na verdade, o que eu mais vejo é que os homens simplesmente, como eu falei aí, né, estão rejeitando. Eles estão rejeitando a sociedade como ela está construída hoje. Eles estão rejeitando os relacionamentos como estão construídos hoje. Eles não querem fazer parte. Tudo bem que eles têm uma narrativa, como celibatários involuntários, extremamente vitimista e tal, mas quando eu olho, eu observo caso a caso desses caras que se dizem celibatários involuntários, mano, eu percebo que é decisão deles não fazer parte. Toda vez que eu pergunto, cara, você concorda com os relacionamentos atuais, mesmo os casuais? Ele fala, não, isso não é bom. Não é interessante pra mim. Aí eu falo, entendi. Você concorda com os relacionamentos sérios atuais? Não. Você concorda com o comportamento feminino? Não. Você concorda com as leis? Não. Então assim, você não concorda, você não faz parte, a decisão é sua. Não é a sociedade que tem que estar perfeitinha do jeito que você quer para aí finalmente você fazer parte dela. Cara, a sociedade, ela desde 3.000 anos atrás, e existem talhamentos em pedra provando isso, já haviam pensadores escrevendo que tipo, a sociedade é degenerada mesmo, as pessoas só querem distrações frívolas, elas seguem basicamente o que os famosos dizem, estão extremamente distraídas, só querem saber de besteira, de sacanagem. Isso aí é a sociedade humana. Ela não tem que estar perfeita para você fazer parte dela. E é claro, se você quer conhecer pessoas do sexo oposto, se relacionar casualmente, até mesmo ter um relacionamento, como eu falei aí na questão de fidelidade, irmão, tu vai ter que seguir as regras da sociedade. Se você não concorda com elas, aí é voluntariedade sua se afastar, né? Então essa é a narrativa que a gente traz aqui para os homens que seguem o seu próprio caminho, né? O homem que ele está rejeitando a sociedade, rejeitando o ginocentrismo, criando um novo propósito de vida para eles. E é o que eu digo, né? Cara, putz, hoje os censos comprovam, tá? Nunca foi tão fácil fazer sexo casual hoje. Os censos comprovam. E não me importa a narrativa que você usa quanto a isso, porque isso é um fato. Os números não mentem. Se você dizer, tá difícil, não sei o quê. Não é verdade, tá? Existe hoje baile funk com o famigerado fluxo. Vocês sabem o que é o fluxo? Pois é, se vocês não sabem, pesquisem aí, tá? Se você quiser realmente praticar um ato íntimo não negociado, como vocês dizem, né? sem pagar, irmão,
Desce para a comunidade mais próxima aí, vai pro baile funk, eu tenho certeza que você vai conseguir molhar o biscoito. Se você fizer parte de 80% dos homens, você vai conseguir o que você quer, talvez até uma atração genuína, talvez até um relacionamento, talvez até um casamento. Só que o que eu digo, né, a narrativa de nós homens que seguimos o próprio caminho é: isso para nós não vale a pena. Ou seja, nós que estamos rejeitando e não estamos sendo rejeitados. Nós não concordamos nem com o casual, nem com as leis, nem com os riscos, nem com os relacionamentos, nem com o comportamento feminino, nem com a cultura vigente. A gente não concorda com isso e por não concordar a gente não faz parte, logo é voluntário, entendeu? Pronto, isso eu vou ao céu para vocês aí. É também o celibato involuntário que eu expliquei, então, enfim, esse assunto já rendeu o que tinha que render. Pelo amor de Deus, parem com esse papo de celibato involuntário aqui no meu canal, porque isso não existe, não existe aqui no Brasil. Porque até para um cara que, sei lá, é cadeirante, ele tem vários problemas, ele consegue praticar o ato se ele pagar. Ah, Coruja, mas se pagar é involuntário. Não, mas isso aí é a sua narrativa, é você que acha assim, tá? É você e a sua cabeça, isso aí não concordo com isso. Para mim, celibato só tem a ver com sexo, com seres humanos e com sentido. É consentido, para mim, já quebrou o celibato. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, mais uma análise muito bem elaborada pelo Coruja, né, que corrobora com muitas coisas que eu já trouxe aqui para vocês, né. Então, a gente falou antes sobre a questão do vitimismo, a questão da melhoria do traquejo social, a questão do próprio Silas, né, que é o incel mais proeminente, a questão da falácia do termo incel, enfim. Então, mostra que a gente está alinhado aí na mesma página, né, e que, ao menos nesse ponto também, a gente concorda em muita coisa. Bom, hoje também não vai ter jantada, né? Até também para não deixar o episódio muito grande, mas eu só queria explicar o motivo do título, né? Porque os títulos do Contragolpe Cotidiano sempre têm uma correlação com o conteúdo do episódio. Então, eu não sei se vocês já assistiram, mas tem um filme muito interessante chamado Os Intocáveis, né? Que é basicamente um milionário que está procurando um cuidador, né? Para tomar conta dele e passar um tempo com ele. Ele encontra num cara de periferia, né, que é um cara que teve uma criação completamente diferente, um ambiente diferente, um contexto diferente, vamos dizer assim, entre aspas, o companheiro ideal para poder passar esse tempo, né, e para poder cuidar dele, né. Quem não assistiu, assiste, muito legal, não vou dizer mais nada até para também não dar spoiler, mas a parte que conecta com o nosso conteúdo aqui de relacionamentos é principalmente para aqueles homens que nunca tocaram numa mulher, ou na qual uma mulher nunca acabou tocando nesse homem, né? Seja emocionalmente ou literalmente, se é que vocês me entendem. Então, por isso, o nome Os Intocáveis. Bom, antes de encerrarmos, sempre vale os lembretes, tá? Não se esqueçam de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Google Podcasts, pelo Spotify, pelo Instagram e também pelo YouTube, tá bom? Vocês podem entrar em contato comigo tanto pelo direct do Instagram ou também pelo e-mail contragolpecotidiano@gmail.com, ok? No YouTube, não se esqueçam principalmente de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de deixar seu like, tá? Deixar seu comentário, interagir comigo, isso ajuda bastante, né, no canal, também para a gente trocar uma ideia, né? Sempre com todo o respeito e educação possível por qualquer pessoa que também esteja lá presente, ok? E também, na questão do Spotify, não se esqueça de seguir o canal por lá, de fazer a avaliação lá no ranking das estrelas e também de ativar o sininho para que vocês recebam uma notificação toda vez que eu postar um episódio novo, seja no YouTube ou seja no Spotify, tá bom? Um abraço e até a próxima.